Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegre atendo ao seu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao seu mandar. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória. Glórias e glórias e glórias ao teu nome, ó Deus poderoso, ó Deus santo. Demandará, Senhor, fala conosco nesta noite. Ala, papai, através da tua palavra, usa-me, Senhor, uma vez mais, papai. Sou totalmente dependente do teu Espírito Santo. Queima, Senhor, todo o mal, toda a barreira, todo o intento do inimigo. Queima, Senhor, todas as sombras das trevas nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, Senhor. Meu Deus, sensibiliza-nos, conceda-nos sensibilidade espiritual para despertarmos a tempo, para sempre estarmos prontos a ouvir a tua voz, meu Deus. Grava, clava, cela, fixa, estampa, e de comelete, vai ideal, e alabar o monte que passia esta palavra no nosso coração. Venha operar, Senhor, venha renovar, papai, venha fortalecer, renova, Senhor, a tua igreja, renova, meu Deus querido, teu povo, aviva, Senhor, aviva, papai, a tua obra no meio dos anos, e a noite fica, batiza, querido Jesus, batiza, amado Jesus, com teu Espírito Santo e com fogo, conceda uma experiência, esta vida que ainda não te conhece, e que com intimamente com conceda, Senhor, conceda, meu Deus, uma experiência, fala conosco, no nome de Jesus. Pode se assentar, louvando a Jesus com as palmas. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Sabemos que aqui é apenas uma das mensagens a qual Jesus Cristo passou às 7 igrejas que residiam na Ásia Menor. Uma revelação que o Senhor deu a João quando este encontrava-se preso na ilha de Patmos, uma ilha onde eram para lá enviados os bandidos, os piores criminosos, porque quase todos os discípulos, aliás, todos os discípulos sofreram martírio. João foi livrado porque a vontade de Jesus é que ele morresse por idade, naturalmente, e não por mão de homens, porque dizem os estudos que tentaram
jogar João numa banheira com azeite fervendo, borbulhando. Tentaram fritar João, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas como ele tinha mais azeite do que aquele azeite, como ele fervia no Espírito, no fogo do Espírito, mais do que aquele azeite que estava fervendo, jogaram ele, para ele foi como uma hidratação. Ele saiu dali ileso e vivo para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, santo é o Senhor. E para provar que não há lugar, não há distância, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Ainda este homem de Deus, este homem que andou com Jesus Cristo, ainda em sua avançada idade, numa ilha de criminosos, o Senhor Jesus não deixou de falar com ele, de visitá-lo, de manifestar-se a ele, de deixar de ter contato com ele. Mas lá, isolado, lá longe, lá no lugar aonde tudo era para dar errado, deu certo uma mensagem de Deus para a igreja por tantos e tantos séculos e milênios. Glória a Deus, glória a Jesus. E nós sabemos que são 7 igrejas, e para cada uma o Senhor Jesus apresenta-se de uma forma diferente. Para cada uma o Senhor tem uma resposta, o Senhor tem advertências, o Senhor também tem correção. Mas quando olhamos para Filadélfia, vemos que aparentemente, pelas palavras do Senhor Jesus, a Filadélfia é a igreja que mais está agradando ao Senhor. Nessa noite você pode responder para você mesmo se você é a igreja que está agradando ao Senhor, independente da placa, se você pertence a este ministério ou não. Você tem sido uma igreja que tem agradado ao Senhor Jesus, porque além dessas 4 paredes que se reunimos para prestar culto a esse Deus, para aprender no seu templo e contemplar a beleza da sua santidade, contemplar a sua formosura, também existe aqui uma igreja, também existe aqui um templo do Espírito Santo, aí um templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aquele que entregou a sua vida para Jesus, não é mais demônios que o possuem, mas é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vive nele. E por isso, como ele é um templo, o templo produz adoração, o templo produz louvor. É lá na casa, lavando a louça, ouvindo o louvor, louvando o Senhor e falando em mistério, sentindo a presença, sentindo a glória dele. Ela no trabalho, alaba, súbia, alaba, canta, alabandarabastéria, no ofício digno, trabalhando, mas com a mente no Senhor, com a mente no céu, pé na terra, mas a mente no céu, a mente na eternidade. Porque o apóstolo Paulo diz: em tudo que é bom, nisso pensai. A gente, aquele que serve ao Senhor, ele não precisa ficar focado no que está do mundo, porque o que é do mundo jaz no maligno, mas ele se centra no que é eterno, no que é espiritual, no que é incorruptível, no que o Senhor falou e ele tem poder para cumprir. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus tem que habitar a mente de todo homem e toda mulher de Deus. Não é fofoca, não é novidade, não é moda, não é o que está batalhando no Facebook ou nas redes sociais, mas é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela produz vida. A palavra de Deus, ela santifica. A palavra de Deus, ela exorta. A palavra de Deus, ela edifica. A palavra de Deus nos leva a conhecer a mente de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, a grandeza de Deus, o passado, o presente e o futuro, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Como
nós estamos próximos dos dias finais do Apocalipse. Nós estamos tão pertinho, muito pertinho. Jesus Cristo não vai voltar. Jesus Cristo, Ele vem a qualquer momento, a qualquer hora Ele vem para buscar um povo especial, zeloso de boas obras, um povo que está vigilante. Ele mesmo disse: se porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Aleluia. Encontrará alguém que esteja na brecha e tampando as brechas para não se contaminar com o mundo, com o inimigo das nossas almas, que levanta e cria tantas distrações a todo tempo. Amém, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Glória ao Senhor. Hoje mesmo, no terminal, eu vi 2 homens de mão dadas. Praticamente hoje está meio que até normal, ninguém se espanta, não parece mais novidade. Mas pelo que eu me lembro, ainda uns 15 anos atrás era mais difícil, mas está aumentando mais. E é tudo profecia da palavra de Deus que está se cumprindo. Aleluia. Paulo diz que nos últimos tempos os homens deixariam do seu uso natural para se contaminar, varão por varão, desejando, um homem desejando outro homem, uma mulher desejando outra mulher. E nós estamos nesse tempo. O amor de muitos iria esfriar por causa da iniquidade. Não está aí frio? A gente não tem desconfiança de uma pessoa que chega às vezes no nosso portão, porque é muita iniquidade, é muito mal, é muito bombardeio de notícias ruins. E na nossa cabeça a gente já adquire uma alta proteção, uma alta desconfiança de tudo, porque Jesus Cristo está vindo a qualquer momento. Ele vem. E temos que estar preparado para esse grande dia. Eu não discordo de forma alguma aqueles que dizem, que pregam que os nossos dias de hoje estão pior do que de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era dominado por esse pecado da sodomia, do homossexualismo, da prostituição, da perversão sexual. Era dominado. Os anjos desceram lá para avisar Noé que o Senhor iria destruir, porque tinha subido aquele pecado até Deus e Deus estava irado. Aleluia. Certamente que Deus já tinha avisado. Noé era uma testemunha. A Bíblia diz que Noé era alguém santo, era alguém diferente. Eles deviam ter observado a Noé, mas viraram as costas. Como muitos hoje sabem que existe igreja, sabem que se está pregando a palavra de Deus, uma palavra que é poderosa, uma palavra que muda, que transforma, mas viram as costas para Deus, dizendo: eu vou viver do meu jeito, eu vou curtir a vida, quem manda na minha vida é eu. Talvez um dia, quando eu ficar mais velho, eu me achei da forma que Deus quer. E pode ser surpreendido pela morte. Como no meu tempo que eu vim para a presença do Senhor, alguns do que ouviram a mesma mensagem que eu, já não estão mais vivos. Talvez nem seus ossos, porque há muito tempo o inimigo os tragou. Tiveram a oportunidade, ouvir essa palavra que é verdadeira, que é poderosa. Não perdemos o nosso tempo para algo que não tenha valor. Se abrimos mão do nosso tempo para adorar, para estar na casa do Senhor, é que por isso aqui nós estamos dispostos até a perder a nossa vida. E no tempo de Sodoma e Gomorra, não tinha essa Bíblia, não tinha um manual da salvação, da instrução, não tinha essas palavras. Tinha o testemunho de Noé, mas não tinha esse livro sagrado. Não tinha tantas igrejas abertas como hoje.
Hoje tem a palavra de Deus disponível no celular, na internet, nas livrarias, em qualquer lugar. Esses dias eu estava no ônibus e eu vi que um homem e uma mulher subiram. Ele olhou e tinha uma Bíblia bem velhinha, uma Bíblia simples no banco. Eram os dois últimos bancos do canto. Tinha uma Bíblia aqui. A mulher olhou para ele e falou: acho que é para você. Ele pegou e deu um tapa na Bíblia e fez voar longe. E o Senhor falou: olha, eu desprezo, mas um dia vai haver um juízo final. Ele alaba sobre o dia haverá uma prestação de conta. Ele é conhece. Ele é para faz como é anderer. Ele é lá pai e talvez neste dia, se ele não se arrepender, ele vai olhar, Deus vai dar aquela visão daquela vez que ele deu um tapa na Bíblia, desprezou a palavra de Deus. Deus vai falar: eu te dei chance, eu enviei alguém para colocar uma Bíblia que era para você ler, era a minha palavra para você, a única forma de eu te salvar, mas você desprezou, você não quis. Apartai de mim, eu não vos conheço. Vai ser assim, está escrito aqui, está escrito em Apocalipse. Aqueles que não amam o Senhor, os idólatras, os afeminados, os beberrões, os mentirosos, os feiticeiros ficarão de fora. O mundo espiritual é real. Por favor, irmão, irmã que está aqui, o mundo espiritual, ele é real. A gente tem muita facilidade de acreditar no que é palpável, do que a gente pode sentir, talvez até mesmo no que a gente possa ouvir. Mas existe um mundo espiritual. Uma certa vez estávamos numa mata bastante retirada, é uma área preservada de muitos eucaliptos. Não entra quase ninguém lá, porque é proibido tacar fogo, é proibido fazer qualquer outra coisa que venha prejudicar aquela mata. Mas nós estávamos lá para buscar a Deus. Estávamos em 3, um irmão ficou mais ou menos ali, outro foi mais ou menos um pouco para lá naquela coluna, e eu vim um pouco para cá. Estávamos numa semana de oração. Na segunda-feira nós tínhamos ido, Deus tinha derramado a sua glória, a sua presença. Fomos novamente na terça-feira. Eu estava orando, sentindo a presença de Deus, de pé, porque os pernilongos não deixam nem você orar sentado. Às vezes você ficar sentado, eles te carregam. Então eu estava orando de pé, e de repente eu escutei aqui, ó, bem certinho no ouvido esquerdo aqui, ó. Os irmãos estavam bem afastados de mim. Quem que era senão o inimigo da nossa alma? E por que ele se manifesta no lugar de oração? Porque oração incomoda ele. Aleluia. Quantas vezes estivemos orando nesses lugares e incomodava? Quantos cultos de vigília que eu já vi, que chegou uma pessoa endemoniada para bater, afrontar, dizer que o som estava muito alto, que estava incomodando. Por quê? Porque a oração incomoda o inimigo, é algo espiritual. Quando o povo de Deus ora de verdade, com fé, com perseverança, algo acontece. É impossível o povo não clamar de verdade e algo não acontecer. Deus, ele é fiel, Deus, ele é maravilhoso. Quando eu vim para o Senhor, eu estava praticamente em depressão, dependente de bebida alcoólica, bem perto de se tornar um alcoólatra. E quando eu vim para o Senhor, ele me libertou de tudo isso, de todos os vícios e de más companhias que eu andava também. E eu me alegrava tanto em ouvir a palavra, como a palavra queimava, ainda queima o meu coração. E eu também me alegrava muito de quando eu via as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo de bom povo e falavam em línguas estranhas.
Então, movido por esse desejo, eu passei a orar, a jejuar, ir para a vigília todo sábado, e nos dias de semana ia nos montes orar, nas chácaras, orar, buscar Deus, fazia campanhas de jejum. E o Senhor foi fiel e maravilhoso e me batizou com o Espírito Santo. Ele foi fiel e maravilhoso e me deu o dom da palavra, me fez um pregador da sua palavra. Ele foi fiel e maravilhoso e me deu mais do que eu pedi. Eu desejava simplesmente o batismo com o Espírito Santo. Ele deu variedade de línguas estranhas. Ele é maravilhoso, Ele é fiel. O mundo espiritual existe, irmãos, e você tem que decidir um lado. Não dá para brincar, porque o inimigo da nossa alma veio para matar, para roubar e destruir, e o tempo dele está acabando. Por isso ele está voraz para acabar com a igreja do Senhor, com o povo do Senhor, com aquele que procura andar em santidade diante do Senhor. Glória a Deus. Não que eu esteja fugindo do assunto, mas o Espírito Santo está colocando essas palavras no meu coração. Isto diz o que é santo. Jesus é santo, irmãos. E para nós se aproximarmos dele, nós também temos que santificar a nossa vida. Não, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que não tem como servir a dois senhores, porque você vai acabar agradando um e entristecendo a outro. Então não tem esse negócio de meio termo, não tem esse negócio de meio crente, ou é crente para valer ou não é, ou serve ao Senhor para valer ou não serve. Para ele não tem isso. A uma das igrejas, Laodiceia, diz que o morno, ele vai vomitar da boca dele. Ele não gosta de coisa mais ou menos. Deus não gosta de incertezas, porque Ele é a verdade, Ele trabalha com a verdade, Ele garante a verdade, Ele ensina a verdade, e Ele quer que nós andemos na verdade. Isto diz o que é santo, Ele é santo. A Bíblia diz que Ele pisou essa terra de pecado também, e Satanás se levantou contra ele em tudo. Mas a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas a nada ele cedeu. Ele morreu como um cordeiro imaculado, sem pecado, o cordeiro de Deus, preparado desde a fundação do mundo para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, morreu ao terceiro dia, mas ressuscitou, glorioso ao terceiro dia, apareceu a mais de 500 testemunhas, por um período de 40 dias, depois falou com os discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos não, eu vou mandar um outro igual a mim, um outro Consolador, que vai vos ensinar em tudo, mas eu vou lá com um propósito, eu vou preparar morada, eu vou edificar morada, mas eu voltarei uma outra vez para levar vocês comigo. Aleluia, glória a Deus. E esse encontro com Cristo pode acontecer de duas formas. A primeira forma é a mais normal, a natural. Eu saí da porta dessa igreja e acontecer a tragédia de um carro em alta velocidade me pegar. E aí? Como que está a minha vida com Deus? Como que está a vida do Leandro com Deus? Não só debaixo do terno. Como que é a vida do Leandro lá no trabalho, entre a família, no convívio dele, no diário? Como que é? Aleluia. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus. Deus é santo, Jesus é santo. Sem santificação ninguém verá Deus. De forma harmoniosa, de forma agradável? Não, de forma alguma. Alguns verão Deus sim, mas no juízo final, infelizmente, para condenação. O que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. Ele é tão verdadeiro que ele mesmo disse que ele é a verdade. Ele adquiriu, ele bateu no peito e disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Jesus é o Salvador, Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que transforma, Jesus que abre porta, Jesus que batiza, Jesus que dá nova vida, Jesus que garante a vida eterna. É Ele.
tudo é por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Aleluia. Que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando Ele quer abrir uma porta, ninguém pode fechar. Quantas pessoas que na nossa caminhada, talvez aconteceu com você, falaram para você: não, isso daí não dá certo, isso daí é só fogo de paz, isso daí é só um tempinho e logo ele já se desvia. Mas a porta que o Senhor abriu de salvação para nós, só Ele pode fechar se Ele quiser. Até aqui Ele tem nos ajudado. Ebenezer. O inimigo se levantou tantas vezes, mas nós ainda estamos marchando, nós ainda estamos tramando, nós ainda estamos testificando que só o Senhor é Deus na nossa vida. Eu sei as tuas obras. Ele conhece as nossas obras. No livro de Salmos diz que Ele nos conhecia quando ainda éramos informe, quando estávamos em formação no ventre de nossa mãe, um embrião apenas, e Ele já conhecia, já sabia se era homem ou se era mulher, já sabia qual seria a voz, já sabia qual seria a altura, a medida, a cor da pele, já sabia o que viria a ser, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Não tem como esconder nada dele. O salmista também disse: ainda que eu descer às maiores profundidades da terra, aos oceanos, aos abissintos, aos lugares mais remotos da terra, ali o Senhor estará. Se eu inventar de subir ao mais alto céu, lá o Senhor estará. Não posso de forma alguma me esconder do meu Senhor, porque Ele vê todas as coisas. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são, mas mente, eis que eu farei e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. No meio de uma igreja que era bem sucedida, no meio de uma igreja espiritual, no meio de uma igreja que o Senhor Jesus tece elogios a ela, havia também uma sinagoga de Satanás. Havia alguns que se diziam do Senhor, de Deus, mas não eram. E hoje é assim, irmãos. Hoje tem gente que bate no peito e diz: eu sou da IPDA, eu sou da igreja do Davi Miranda. Mas só o Senhor sabe aquele que é e que não é. Só o Senhor sabe quem é trigo e quem é joio. Só o Senhor sabe quem que é realmente a luz e quem é trevas, quem é santo e quem é profano, quem na verdade é autêntico e quem está mascarado. Ele sabe. E quem vai separar não é nós. A gente às vezes caça a luta se a gente tentar separar. Jesus deixou bem claro no ensinamento lá que alguém semeava o trigo, ia lá um filho do cão e semeava o joio, e se arrancasse o joio, corria o risco de arrancar o trigo junto, porque ia escandalizar o trigo. Então deixa, porque na hora da colheita vai ser separado joio e trigo. Joio vai para o fogo, trigo vai para a casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só Ele, irmãos. Às vezes tem algumas coisas que doem na gente, tem algumas coisas que mexem com a gente, mas o Senhor está no controle de tudo. É Ele que vai separar, é Ele que vai lançar essa sinagoga de Satanás aí no lago que arde e que queima, num lago de fogo e enxofre. O inferno é real, o céu é real. Nesse momento tem pessoas descendo para o inferno, nesse momento tem pessoas subindo para o céu. E isso é algo real que pode acontecer a qualquer momento. A cada minuto morrem pessoas neste mundo de quase 8 bilhões de pessoas. Pessoas que talvez tenham oportunidade
e não dão crédito, e parte sem ter a salvação adquirida, sem ter o nome escrito no livro da vida. Como guardaste a palavra da minha paciência. Eu entendo muito bem a palavra da paciência como perseverança, como saber esperar no Senhor. Eu já notei aonde eu congrego que muitas vezes quando o culto de oração está um pouquinho pesado, e eu já falei e falo que não é sempre que Deus derrama a sua glória, às vezes Deus prova, porque se todo culto Deus derramar da sua glória, da sua presença, a gente fica mal acostumado. Então às vezes Ele prova um pouco, para a gente dar valor à sua presença, à sua graça. E eu já notei algumas vezes que quando o culto está pesado, tem pessoas que vêm e dão uma disfarçadinha, fica um pouquinho em zarpa, não tem paciência. Como que vai entrar no céu se não tem paciência? Paciência para suportar quando as coisas estão difíceis. Paciência para suportar momentos que já não são áureos como décadas passadas, mas em tudo guarde a palavra da paciência do Senhor. Aguenta, suporta com paciência o que há de vir, virá e não tardará. Uma hora a trombeta vai soar e nós vamos subir. Aleluia, glória a Deus. Santo é Senhor. Esse corpo mortal, esse corpo que fica enfermo, que pega gripe e pega dor de cabeça, que está sujeito a tanta enfermidade por causa do pecado original de Adão lá, esse corpo, quando a trombeta soar, vai ser revestido de glória. Vai ser um corpo de glória. Vai subir, transladado pelo Espírito Santo, ao encontro do nosso Senhor Jesus nos ares. Aqueles que partiram antes de nós, primeiramente vão ressuscitar e vão subir também num corpo glorificado. Mas enquanto o arrebatamento da igreja coletivo não acontece, temos que estar preparado, porque a morte pode acontecer. A morte ela não avisa quando ela vem. O ano passado mesmo, se não me engano, me falha a memória, um jovem estava louvando em cima do púlpito, num local, era alguém que louvava a Deus, adorava a Deus. De repente ele na metade do louvor caiu, morreu, acabou, não sabe. Os médicos falam que foi causa natural, mas como que alguém com 30 anos morre de causa natural? Mas foi a vontade de Deus, foi o tempo de Deus. E ainda bem que ele estava na presença de Deus. Tem gente que brinca demais, irmãos. E essa brincadeira, esse menosprezo pela verdade, pelas coisas santas, pela palavra de Deus, vai causar um remorso eterno. Eterno. Nesta hora, se Deus abrisse o inferno, você talvez ouviria pessoas lá clamando agora, como aquele homem rico que via um mendigo à sua porta e lhe negava pão, via um mendigo leproso chamado Lázaro e não lhe ajudava. Mas a Bíblia diz que aconteceu que os dois morreram. Aquele que era rico, ganancioso, que vivia bem, foi para o Hades, foi para o inferno. O que não tinha nada, ele tinha tudo, ele tinha Deus. Ele foi para o seio de Abraão, ele foi para o paraíso. Nessa hora há pessoas no inferno. Tem pessoas que estão lá pedindo mais uma chance. Agora estão falando: Senhor Jesus, me dá mais uma chance, só mais uma chance, e eu vou te servir. Eu vou pregar a tua palavra, eu vou onde o Senhor me mandar, eu vou vigiar, eu vou ter uma vida santa. Me dá mais uma chance. Mas não vai ter mais chance, porque a chance é para este dia, é para este tempo. Quando Jesus Cristo teve um encontro com a mulher samaritana, ela falou para o Senhor, perguntou uma aula para o Senhor de adoração: Senhor, nós adoramos no templo ou adoramos em Jerusalém, Senhor, o que está certo? Os samaritanos, os judeus. Jesus Cristo diz: nem no monte, nem no templo, mas agora, em qualquer momento, em qualquer lugar, o Senhor busca aqueles que lhe adorem em espírito e verdade. Em espírito e verdade. A qualquer hora, a qualquer momento, porque a
presença de Deus é real, ela está em todos os lugares aonde ela é invocada e adorado. Aleluia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Alguns interpretam isso aqui como algo que aconteceu lá, mas eu acredito, como dizem todo mundo, e uma tentação para tentar a todos é algo que vai acontecer a qualquer momento. Todas as nações vão ser seduzidas a um tentador. Nós sabemos o nome dele, Anticristo, que um dia se manifestará. Mas o Senhor Jesus Cristo guardará. E como que Ele vai guardar? Tirando o seu povo daqui, recolhendo o seu trigo daqui. Vai ser essa forma dele nos guardar, dele nos proteger. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Não faria sentido algum o Senhor falar para nós guardarmos, se não houvesse o risco, a possibilidade de perdermos. Satanás, o que ele mais quer não é a nossa vida, não é nossos bens. O que mais ele quer é roubar a nossa salvação, porque ele já não tem mais. Então ele quer roubar a nossa, ele quer roubar a minha e a tua. Por isso Jesus advertiu para guardar o que temos, a salvação, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida de vigilância, a nossa vida de renúncia para esse mundo. Guarda o que tens, porque um dia haverá o encontro com Ele, para que ninguém tome a nossa coroa. Nós temos uma coroa, nós vamos ser coroados um dia. A Bíblia diz que Deus nos fez para Ele reis e sacerdotes. Um dia esta coroa vai ser apresentada ao que vencer. A Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor é mais do que vencedor. Não é vencedor, é mais do que vencedor. Eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna é uma base de sustentação. Se não tivesse esta coluna aqui, a laje não aguentaria e cederia. Ou seja, uma coluna ela tem uma função. Deus vai nos fazer coluna no seu templo, ou seja, nós vamos ter função lá no céu. Lá no céu não vai ficar ninguém desocupado não, vai ter função. Só que lá a coisa é extraordinária, lá a coisa é gloriosa, lá que o homem não viu, nem ouviu, nem subiu ao seu coração. Está preparado para aqueles que temem e amam o Senhor, para aqueles que suportam as provações, aqueles que têm guardado a palavra da paciência, para aqueles que têm perseverado na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu já vi pessoas que tiveram experiências. Paulo teve experiências, viu coisas inefáveis, não quis dizer. João viu e diz que as suas são de ouro, os rios de cristais. Aqui na terra os homens roubam, os homens matam por um pouquinho de dinheiro, mas lá ouro é com fartura, lá tem do bom e do melhor. Mas uma certa vez Deus me deu um sonho, irmãos, que eu via, contemplava uma planície semelhante ao litoral, mas não era. O litoral por si, ele é lindo, é claro que o homem usa lá de forma inadequada. Algumas pessoas usam esses lugares para se despir, por isso muitas vezes não convém aquele que quer viver uma vida santa diante de Deus, principalmente em temporada. Mas o Senhor me mostrava uma planície linda, como um litoral, só que era muito mais lindo, era umas 100 ou 1000 vezes mais lindo. Um céu de múltiplas cores que eu não consegui ver aqui na terra, cores tão lindas, aquilo absorvia a minha atenção e o meu olhar, e eu só conseguia contemplar, mas como isso é lindo, como isso é belo, como isso é extraordinário, só pode ser uma parte do céu. E eu acredito que foi um vislumbre do céu. Eu acredito que o céu tem surpresas que só um dia vai nos ser manifestadas, reveladas. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena, a vida aqui é curta.
Olha, eu vim com 18, estava bem novinho, era magrinho, jovem. O cabelo já está branqueando, já está caindo, os dias estão passando. Que Deus me dê graça para perseverar até o fim. Que Deus te dê graça para perseverar até o fim. O tempo está se abreviando, realmente está escasso. Tem gente que fala que não, mas se você perguntar para alguém que já viveu bastante tempo, minha avó está com 80 anos, ela diz que antigamente parecia que dava para fazer tanta coisa, que o tempo durava muito mais. Hoje não dá para você fazer mais nada, quase mais nada. O tempo está escasso, você tem que meio que controlar o tempo, senão você não faz nada. Porque Jesus Cristo está voltando, Ele tem pressa e o tempo está acabando. Que o Espírito de Deus continue falando mais a cada coração. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Tome uma posição diante de Deus, você que não tomou, você que está firme-se mais ainda, porque Jesus diz que aquele que é santo, que se santifique mais ainda. Tem gente que fala, mas por que orar mais? Para se santificar mais. É a palavra do Senhor. É santo, santifica mais. É vigilante, vigia mais. É luz, brilha mais, até ser dia perfeito. A Bíblia diz, como a luz da aurora. Vamos receber o servo do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. As palmas vão ao Senhor Jesus. Se levante em nome de Jesus. Vamos receber o servo de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mais aplausos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, que palavra muito forte que Deus falou conosco nesta noite. Amém. Aleluia, Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos algo aqui, bem rapidinho, já vamos encerrar. Amém. Lucas capítulo 12. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Oh, labacassu, de quede, labachaias. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 1 a seguir. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas se aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurraste ao pé do ouvido no interior de quartos fechados será proclamado do alto das casas. Versículo 4: Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele, pois, que pode, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esses deveis temer. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, irmãos, é sim ou não? Devemos temer aquele que pode tanto permitir a morte física e nos levar para o céu, como também permitir a morte física devido à rebeldia do ser humano, perder a sua salvação e ser lançado no inferno. Diga a glória a Deus. Eu estava aqui, por que eu estou lendo isso? Porque quando o servo de Deus começou a falar sobre o inferno aqui, eu me recordei que muitos franzem as suas testas quando ouvem falar do inferno, né? Diga a glória a Deus. Mas Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Isto é uma prova aqui no capítulo 12. Ele disse, aleluia, Jesus, no versículo de número 5: a quem deveis temer? Temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer.
Então vamos ficar na presença de Deus, porque é para o céu que nós vamos ir. O nosso endereço é o céu. Amém? Diga glória a Deus. Jesus disse: ai, derrai para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, creiam em mim, creiam também em meu Pai. Aleluia, né? Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,